Bom, hoje vou falar um pouco sobre o Sistema Nacional de Controle de Origens Florestais, o nosso Sinaflor. Me chamo Hugo Rovessi e sou da Gerência de Regularização de Atividades Florestais, a GEFLOR. Bom, o Sinaflor é uma plataforma que integra, controla a origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais. O Sinaflor é instituído pela IN 21 de dezembro de 2014 e a coordenação, a fiscalização e a regulamentação dos procedimentos operacionais cabe ao IBAMA. O estado de Minas Gerais passou a utilizar o Sinaflor a partir de 2 de maio de 2018 e vale a pena lembrar que qualquer solicitação para intervenção ambiental com supressão de vegetação nativa que possua rendimento lenhoso deve ser previamente cadastrada ao Sinaflor. Como praxe, a intervenção ambiental é regida pelo Decreto 47749 de 2019 e são consideradas intervenções ambientais passíveis de autorização no estado de Minas Gerais a supressão de cobertura vegetal nativa para uso alternativo do solo, a intervenção com ou sem supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de preservação permanente, as nossas APPs, supressão de subbosque nativo em áreas com florestas plantadas, manejo sustentável, destoque em área remanescente de supressão de vegetação nativa, corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas e aproveitamento de material lenhoso. E onde que o Sinaflor se encaixa nisso? Os principais tipos autorizativos que temos no Sinaflor são a OAS, que é o uso alternativo do solo, que se encaixa na supressão de cobertura vegetal nativa para o uso alternativo do solo, a supressão de bosque nativo em áreas com florestas plantadas, destocas em área remanescente de supressão de vegetação nativa. A segunda é a ASV, que é a autorização de supressão de vegetação nativa, que se encaixa na intervenção com supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de preservação permanente, as APPs. A terceira, o PMFS, o Plano de Manejo Sustentável Florestal, que se encaixa no manejo sustentável. E, por último, o CAI, corte de árvores isoladas, nos cortes de aproveitamento de árvores isoladas nativas. E quais são todos os tipos autorizativos que temos dentro do Sinaflor? Esses são os tipos: uso alternativo do solo, autorização de supressão de vegetação nativa, plano de manejo de floresta amazônia, plano operacional anual amazônico, plano de manejo florestal e outros biomas, plano operacional anual de outros biomas, autorização de utilização de matéria-prima florestal, corte de árvores isoladas, conforme eu disse, e exploração de floresta plantada. Eu chamo a atenção para esse quadro aqui o fato de alguns levantamentos poderem ser utilizados em certos tipos autorizativos dentro do Sinaflor. Por exemplo, o uso alternativo do solo, nós podemos utilizar o inventário amostral, inventário 100% ou sem levantamento. Já um corte de árvores isoladas, por exemplo, devemos utilizar o inventário 100% dentro do Sinaflor. E quais são os tipos de usuários externos que temos no sistema? Os tipos de usuários que temos é o empreendedor, pessoa física ou jurídica que declare ao menos uma das atividades do CTF-APP e esteja em situação regular junto ao IBAMA, verificado por meio de certificado de regularidade. E o responsável técnico, pessoa física que possua cadastro no CTF-AIDA e esteja em situação de regular junto ao IBAMA, verificado por meio de certificado de regularidade. O responsável técnico nada é quem vai auxiliar o empreendedor, caso ele queira, não obrigatoriamente, em alguns casos é obrigatório, mas em outros casos não é obrigatório, vai auxiliar o empreendedor a fazer o fluxo correto dentro do sistema do Sinaflor. E onde eles se encaixam dentro da cadeia? Na parte de cadastro, na parte de projeto de exploração e inventário florestal e na parte de declaração de corte. E quais são os usuários internos que temos dentro do sistema? O primeiro, o gerente operacional, que é responsável pela distribuição e homologação dos projetos após a análise técnica. Realiza ainda a supressão e o arquivamento dos projetos e a homologação de empreendimentos de responsáveis técnicos. O analista técnico, responsável pela análise do projeto, preenche as informações da análise técnica e da vistoria, responsável ainda pelo envio de pendências ao solicitante. E o gerente estadual, autorizador, responsável pela emissão da autorização e pela assinatura eletrônica pelo indeferimento de projetos. O gerente estadual autorizador, a gente recomenda que seja a pessoa no topo da cadeia dentro do sistema. Por exemplo, o prefeito, aqui dentro do IEF, a gente recomenda que esse cargo seja para o supervisor,
porque ele que vai fazer a última etapa da emissão do Altex, que é o produto final que nós queremos dentro do Sinaflor. E vale a pena chamar a atenção que o STF recentemente determinou um prazo de 60 dias para os municípios aderirem ao Sinaflor, principalmente devido às emissões de autorização de supressão de vegetação nativa, ASV. Então, qual que é o fluxo que temos dentro do Sinaflor? A primeira etapa é do cadastro do empreendimento, por parte do empreendedor. Ele faz o cadastro do empreendimento e, caso esteja correto, o gerente operacional faz a homologação desse empreendimento. Do que se trata o empreendimento? É onde acontecerá a intervenção, o local onde acontecerá a intervenção desejada dentro do Sinaflor. E onde que fica a listagem desses empreendimentos dentro do sistema Sinaflor? Fica na parte de gestão de empreendimentos, localizado no quadro da direita. Aqui eu deixei uma setinha para ficar bem explícito onde se encontra essa parte. E o que teremos dentro da parte de gestão de empreendimentos? A lista de empreendimentos a serem homologados com os seguintes ícones: avaliar empreendimento, liberar empreendimento, suspender empreendimento, cancelar empreendimento, visualizar o histórico do empreendimento, imprimir o cadastro do empreendimento e exportar para um documento externo as informações desse empreendimento. Eu chamo a atenção aqui para os ícones de liberar empreendimento, suspender empreendimento e cancelar empreendimento. A parte de suspender empreendimento é uma suspensão temporária. Então, com isso, o usuário interno poderá liberar esse empreendimento caso seja de desejo dele. Já na parte de cancelar empreendimento, é de forma definitiva. Então, uma vez cancelado, não tem como descancelar esse empreendimento. Após o cadastro do empreendimento, é feito o cadastro do projeto por parte do empreendedor ou responsável técnico, caso o empreendedor tenha designado algum responsável técnico para o projeto. Feito o cadastro do projeto e tudo correto, é feito o encaminhamento do projeto para análise por parte do gerente operacional. O gerente operacional escolhe um analista técnico dentro dos disponíveis dentro do sistema e é feito a análise técnica por parte desse analista técnico. Caso seja de desejo do analista técnico, ele pode solicitar correções e respostas às solicitações se necessário. O que é isso? Caso ele decida que precisa de alguma informação complementar ou esteja faltando algum documento, ele pode solicitar ao empreendedor ou responsável técnico que faça o envio dessas informações complementares. Caso não seja necessário, o analista técnico entenda que a documentação esteja toda correta, não esteja faltando nada, é feito o encaminhamento para homologação do projeto através do gerente operacional. Por fim, o gerente operacional encaminha o projeto para o gerente autorizador, que faz a emissão da Altex. E onde fica essa etapa de projeto? Fica na segunda bolinha do canto superior direito dentro do sistema, onde é que tem uma seta indicando. E lá ele vai ter a lista de projetos dentro do sistema que esteja cadastrado no sistema. E quais são os ícones que aparecem para ele? Visualizar projeto, onde terá informações do projeto. Encaminhar para análise técnica, onde será encaminhado para o técnico fazer a análise. Encaminhar para a vistoria técnica. Encaminhar para a análise jurídica, onde será encaminhado para o jurídico fazer a análise desse projeto. Solicitar vistoria técnica, isso é onde o técnico solicita para ir ao local presencialmente. Encaminhar pendência ao solicitante, é aí onde o técnico fará a solicitação de documentação complementar. Devolver projeto ao gerente operacional. Encaminhar o projeto para o gerente operacional. Homologar o projeto. Suspender o projeto, liberar o projeto, arquivar o projeto, liberar o projeto, análise técnica, emitir autorização e visualizar autorização. Essa etapa de visualizar autorização são para Altex antigas, porque a partir do momento do lançamento do Sinaflor+, a visualização das Altex, das autorizações, é feita dentro do Sinaflor+. E quais são os status dos projetos que temos dentro do sistema?
Os seguintes status: aguardando distribuição. O processo se encontra na caixa do gerente operacional, pronto para ser distribuído ao análise técnico ou para análise jurídica. Aguardando a emissão da autorização, significa que o processo está com o gerente autorizador para emissão da autorização de exploração. A autorização emitida significa que a autorização de exploração já é emitida por parte do gerente autorizador. Em análise técnica, o processo está com a analista técnica para preenchimento do relatório de eletrônico das análises técnicas. Em homologação, que significa que após a análise favorável do técnico, o processo se encontra com o gerente operacional, necessitando de convalidação para a emissão das autorizações por parte do gerente estadual. Em vistoria técnica, significa que o processo está com análise técnica para o preenchimento de relatório eletrônico de vistoria técnica. Pendência técnica. O processo foi devolvido ao responsável técnico para correção das pendências detectadas pelo analista técnico. E os seguintes status também. Projeto cancelado. Diante da constatação de irregularidades que impossibilitam o saneamento do projeto, a autorização de exploração é definitivamente paralisada. Projeto suspenso. Diante de indícios de irregularidade, o gerente operacional paralisa temporariamente a autorização de exploração até a apuração final ou saneamento das irregularidades. Revisão de pendência. O processo está com a analista técnica após a correção das pendências por parte do responsável técnico. Solicitação de análise jurídica. O processo se encontra com a assessoria jurídica ou procuradoria para inserção de parecer. E solicitação de realização de vistoria. O processo se encontra com o gerente operacional para autorizar, habilitar o preenchimento do relatório eletrônico de vistoria técnica. E qual que é a cara da Altex dentro do sistema? Essa é a nossa Altex. Eu pus um exemplo aqui de corte de árvores isoladas. E geralmente a Altex é dividida em 6 etapas. A parte que explica qual tipo de intervenção é, no caso, um corte de árvores isoladas, onde tem o número da autorização, o registro do Sinaflor, a área autorizada, a validade, o detentor da autorização e assim por diante. A segunda etapa é constituída pelo dado do imóvel rural, por exemplo, o número do CAR, o nome da fazenda, no caso, a área do imóvel, o município, o CPF ou CNPJ. A próxima etapa é a volumetria autorizada dos indivíduos. Por exemplo, nesse caso, se trata de lenha e tora. O volume dela, a unidade, se é metro cúbico, se é metro estéreo, assim por diante. O detalhamento da volumetria autorizada. As condicionantes que o usuário interno solicitou dentro dos sistemas, as gerais e as específicas, e o histórico. Por exemplo, aqui só tem a data da autorização, mas poderia ter a data da retificação, que a gente vai falar em breve, e assim por diante. Data do cancelamento, caso tenha sido cancelado, fica tudo na parte de histórica. E onde que fica a Altex no sistema? Fica no Sinaflor+, que é um módulo integrado ao Sinaflor. Então, a primeira possibilidade que temos, além da visualização da Altex, é a retificação dessa autorização. E o que pode ser retificado após a emissão da autorização? Primeiro, área autorizada, município vinculado, coordenada geográfica, vinculação de imóvel rural, condicionantes, espécie, com o nome popular e o nome científico, produtos e volume. E para fazer essa retificação, o usuário interno tem que ir no lapisinho, no que fica as bolinhas da direita, onde está indicado pela setinha, para fazer tal retificação. Após clicar no lapisinho, vai ser apresentado a ele essa tela, onde ele poderá fazer as retificações requeridas. O que pode ser feito também dentro do Sinaflor+, e deve ser feito para que o saldo migre para o DOF, para ele fazer esse transporte desse material nativo? O registro de exploração. A primeira possibilidade é a declaração de corte. Só que nessa etapa ainda não é feita a migração dos créditos para o DOF. Para que o saldo migre para o DOF, tem que fazer o tracionamento de dimensionamento. Nessa etapa que é migrada para o DOF. E quanto que é aplicável tal registro de exploração? É aplicado somente para plano de manejos florestais sustentável na floresta amazônica ou projetos de manejo em outros biomas, cujo inventário exigido seja o censo 100% dentro do Sinaflor. Então, quando for utilizado o censo 100%, tem que fazer o tracionamento de dimensionamento. E a outra possibilidade, para que o saldo migre para o
DOF é o registro de exploração em si. Essa é uma etapa que não necessariamente precisa passar pelas duas etapas anteriores. Então, quando é utilizado o registro de exploração? É aplicado para os produtos gerados em plano de manejo florestal sustentável na floresta amazônica e nos demais projetos, cujo levantamento exigido seja o inventário florestal amostral. Então, caso o usuário tenha utilizado o inventário florestal amostral, ele precisa fazer o registro de exploração. Por isso que deve ser realizado quando envolver outros produtos a serem gerados, por exemplo, lenha, toretes, morões, estacas, estipes, dentre outros, ou quando houver toras oriundas de inventário amostral. Então, esse é o fluxo dentro do Sinaflor para que o saldo migre para o DOF. É emitida a Altex, com os dados preenchidos no Sinaflor. A Altex é migrada automaticamente para o Sinaflor+, é feito o registro de exploração, seja ele declaração de corte, tracionamento e dimensionamento, ou registro de exploração, para que o saldo migre para o DOF. Outra etapa que temos dentro do Sinaflor+, o cadastro do cabeçalho presente dentro da Altex. É necessário que faça o cadastro desse cabeçalho dentro do sistema para que não ocorra erro. Caso não tenha nenhum cabeçalho cadastrado dentro do sistema, não será possível a emissão da Altex. O sistema dá um erro no próprio Sinaflor+, no próprio Sinaflor legado, e essa Altex não é migrada automaticamente para o Sinaflor+. Então é preciso fazer o cadastro do cabeçalho, tanto da parte esquerda, tanto do cabeçalho central, tanto da parte direita. O que é o cabeçalho central, direita e esquerda? É basicamente ali o logo do IEF que nós utilizamos, os dados, seja ele do município ou do estado, e o brasão do estado. Mas quem tiver cadastrando, o município que tiver cadastrando, fica a escolha para utilizar os símbolos desejados. Outra etapa que temos dentro do Sinaflor+, essa é mais recente, é as autorizações especiais e a UAS familiar. O que são essas autorizações? São algumas autorizações que não se encaixam dentro do fluxo normal do Sinaflor. Ela é cadastrada pelo usuário interno, então o usuário externo não participa dessa etapa. Por exemplo, aproveitamento de matéria morta ou derrubada por fenômeno na natureza, material lenhoso desvitalizado, derrubado em consequência de eventos naturais como enxurradas, enchentes, vendavais, marés e situação. Nesse caso, não teve uma intervenção. Então, como que o usuário vai fazer o transporte dessa matéria derrubada? Ele entrará em contato com o município ou com o estado para que ele cadastre essa autorização especial para que o estado tenha lastro dessa madeira para que ele possa fazer o transporte desse material. Outra opção também, destruição, remessa de material lenhoso destinado a descarte em outro local, doação ou cessão de posse, leilão, produto apreendido e submetido à venda por meio dessa ou outra modalidade de licitação por parte da administração pública. Exploração ambiental isenta de autorização por lei e sem propósito comercial. Reaproveitamento de material sujeito de controle do DOF, parte de imóveis, casas, cercas ou outros cujo transporte dependa da emissão do documento de origem florestal. Então, nada mais é do que uma autorização especial que não passa pelo fluxo normal dentro do Sinaflor. Então, essa é a cara da autorização especial dentro do sistema. Ela fica localizada no menu da esquerda, onde pode se localizar escrito autorização simplificada. E na parte da direita tem o botãozinho verde, onde você vai fazer a inclusão dessa autorização simplificada no sistema. E por fim, como solicitar um perfil interno dentro do Sinaflor. Pode ser através do protocolo digital do sistema Gov ou através do SEI. No estado, nós utilizamos o sistema SEI. Então, é a forma como eu vou explicar. Você deve fazer o cadastro como usuário interno do SEI do IBAMA, através do link disponível do próprio site do Sinaflor, e nele solicitar peticionamento, processo novo e selecionar o tipo de processo: biodiversidade, sistemas, desenvolvimento, manutenção e pedido de acesso. Lá você vai preencher sua especificação. O que é essa especificação?
nome, CPF, endereço, todo o seu registro pessoal. Preencher se você é uma pessoa física ou jurídica e anexar 3 documentos externos. O primeiro dele é o termo de compromisso, que também está disponível no site do IBAMA. O segundo, um ofício solicitando o cadastro desse usuário. O ofício deve ser assinado pela instância máxima, seja o prefeito, seja o secretário do município. O termo de compromisso deve ser assinado pelo solicitante, então o técnico que quer ter acesso, o gerente que quer ter acesso, precisa assinar esse documento. E também a publicação dessa instância máxima no IOF. Eles pedem isso para que tenha confirmação de que tal usuário é a instância máxima do município. Aqui você tem acesso a todas as suas solicitações no próprio SEI interno do IBAMA. Então, você pode fazer o controle dessas solicitações através do próprio SEI. Aqui eu deixo alguns e-mails, caso vocês tenham alguma dúvida, seja ele através do sinaflor.ief@meiambiente.mg.gov.br ou através do dof.ief@meiambiente.mg.gov.br. Obrigado.